Olá, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade à análise que estamos fazendo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item de análise hoje é: não acrediteis em todos os espíritos. É uma valiosa lição que nós retiramos lá da primeira epístola de São João, no capítulo 4, versículo 1. E é muito adotado no Espiritismo. O Espiritismo consciente, o Espiritismo correto, o Espiritismo que tem por linha de conduta a busca da verdade. Nesse sentido, nós verificamos aqui uma valiosa lição para todos os espíritas, notadamente para aqueles irmãos que têm o exercício da mediunidade, a facilidade da comunicação com os desencarnados e que porventura recebem informações, recebem assim palavras, textos, orientações, e aqui vem essa advertência para que tomemos muito cuidado com aquilo que vem do outro que já está do lado de lá, porque nós não podemos nos esquecer que, assim como nós já estudamos aqui, existem muitos charlatães, embusteiros, estelionatários, pessoas que vivem de falcatrua e de tirar proveito do outro. Aqui, entre os encarnados, estes amanhã estarão desencarnados, estarão no plano espiritual. E o fato de terem retornado ao plano espiritual não significa que mudaram a sua maneira de pensar automaticamente. Não significa que tornaram-se pessoas boas automaticamente, simplesmente pelo advento da desencarnação, pelo advento da morte do corpo físico e o retorno à pátria espiritual. Então, esses que aqui agiam com essa conduta de desonestidade em relação ao seu próximo, do lado de lá também continuarão, na sua maioria, agindo dessa maneira. É lógico que aqueles retornando para lá, passando pelo período de perturbação, revendo toda a sua vida, tendo consciência das suas condutas e reconhecendo que eram equivocadas, naturalmente terão a oportunidade de mudar a sua postura lá no plano espiritual. Mas muitos são rebeldes, recalcitrantes e não agem dessa maneira. Continuam com o mesmo desejo de tirar proveito. E ainda mais desencarnados, quando encontram num médium encarnado ou quando encontram numa pessoa encarnada por meio do instrumento da mediunidade a oportunidade de enganar, de tirar proveito, de enviar informações falsas, nossa, essa é a alegria, essa é a paga que esses espíritos embusteiros recebem de fazer com que aqueles que estão aqui sejam marionetes, sejam enganados devido à sua postura, à sua conduta. Porque aqueles que aqui se encontram no exercício da mediunidade devem ter esse critério, o critério de analisar com muito rigor a informação que estão recebendo do plano espiritual. Nós encontramos aqui essa advertência. E olha só o que está constando lá naquela primeira epístola que nós citamos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O que ele quer dizer com isso? Que aqui no mundo, vários embusteiros, vários enganadores, vários falsos profetas, falsos cristos tirando proveitos, eles retornaram à pátria espiritual.
e continuarão com esse comportamento até que decidam mudar. Aí então essa advertência para verificar se o Espírito vem de Deus, ou seja, se aquilo que ele está passando, informando para aqueles que estão aqui no plano material, se aquelas informações são realmente verdadeiras, são informações do verdadeiro cristão, são informações daquelas pessoas que procuram agir de acordo com as leis do Criador. É esse cuidado que nós recebemos aqui. Então ficam essas duas situações, ou seja, aqueles que agiam aqui de maneira a enganar os falsos cristos, falsos profetas, do lado de lá também continuarão agindo dessa maneira, se não mudarem a sua postura. Então, para aqueles que continuam aqui, há necessidade de ter esse critério diante das informações que são trazidas para cá. É muito bom que nós prestemos atenção nisso, porque muitos, por falta de conhecimento, por não terem essa postura de equilíbrio, essa conduta sóbria, que nós recebemos aqui nessa orientação de São João, nessa primeira epístola, acabam se permitindo serem enganados, manipulados, e pelo simples fato daquela informação vir do plano espiritual, de um espírito, a pessoa aqui acredita que aquilo é absolutamente verdade. Isso é um grande erro, esse é um grande equívoco que nós podemos estar sujeitos. E depois as consequências virão. Por quê? Porque se eu, enquanto espírito encarnado, eu dou ouvido a tudo aquilo que eu recebo e não passa pelo critério da razão, como nos ensina aqui nessa epístola, eu sou responsável pela informação errada que eu estou passando para o meu próximo, alegando, acreditando que aquilo é uma verdade porque eu recebi de um espírito desencarnado. Olha só como nós temos responsabilidades em tudo que nós fazemos. E nós não podemos depois, lá na frente, argumentar: ah, mas eu fui enganado. Não, nós não podemos argumentar isso, porque eu sou o Senhor e eu sou responsável pela informação que eu recebi e eu sou responsável por essa informação que eu estou transmitindo ao meu próximo. Se essa informação que eu recebi como sendo absoluta verdade, eu transmito ao meu próximo, e ele tem uma conduta que vai lhe causar dor e sofrimento, ou algo semelhante a isso, eu serei o responsável. Não é aquele espírito desencarnado que me trouxe a informação, não. Eu serei o responsável. Então é por isso que nós devemos ter esse critério, essa boa conduta, esse bom senso, para filtrar as informações que recebemos e aí analisar se elas realmente são verdadeiras e vêm de filhos de Deus de uma maneira generalizada, só para a gente compreender. É lógico que todos somos filhos de Deus, mas é porque aqui nós colocamos assim aquele que age com o sentimento de amor ao seu próximo, porque todo aquele que age com o sentimento de amor ao seu próximo não engana, não tira proveito, não deseja passar a rasteira, não deseja ser melhor do que o outro. Por quê? Porque o sentimento do amor está imperando ali. Então, o espírito que transmite uma informação para o médium encarnado, essa informação, sendo boa, sendo algo justo, correto, aí sim, por esse critério, nós podemos transmitir essa informação ao nosso próximo. E vemos muito isso no Espiritismo. Quantas obras romanceadas ou técnicas e assim por diante, editoriais, são recebidos por médiuns de espíritos empenhados na divulgação do bem, das verdades, em relação à nossa condição de filhos de Deus, de espíritos imortais, e nos ensinam
e são transmitidas através dessas obras. Nós temos aí alguns irmãos que trabalham nesse sentido, são grandes divulgadores do Espiritismo, Divaldo Franco, não podemos esquecer de Chico Xavier, não podemos esquecer entre vários outros irmãos que receberam essas informações, transcreveram livros e textos e assim por diante, e estão aí para o nosso acesso, para o nosso estudo, para a nossa compreensão do mundo espiritual. Então, aqui fica essa advertência, porque muitos ainda brincam com essas questões, muitos ainda de maneira fantasiosa buscam informações, contato com o plano espiritual sem critério, sem base, sem equilíbrio espiritual e sem equilíbrio psicológico. E assim acabam dando oportunidade, vazão para espíritos embusteiros transmitirem informações erradas e essas pessoas serem feitas de marionetes para esses espíritos. Aí a importância do cuidado, a importância do bom senso, a importância do estudo, o estudo para se poder compreender melhor a respeito dessa sistemática do exercício da mediunidade, ou seja, do contato com o plano espiritual e o plano material. Aqui no final, nós vemos também um valioso meio de se observar a respeito daquela informação que nós recebemos. Olha só, conforme foi ensinado por Jesus, palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. É justamente assim, diante daquilo que estão nos informando. Então, para que nós tenhamos condições de fazer essa avaliação, nós precisamos ter uma base de conhecimento também. Então, antes de sair mexendo com essas coisas, mexendo entre aspas, de maneira inconsequente, como nós vemos que pessoas fazem isso por brincadeiras, nós precisamos ter um critério sério. Precisamos ter um conhecimento antes, adquirir o conhecimento antes, para em seguida se colocar nessa posição de ter esse contato com a espiritualidade, para que tenhamos então meios de avaliar se aquilo que estamos recebendo é algo sério, é algo justo, é algo verdadeiro. Então, vemos esse critério que foi ensinado por Jesus ao seu tempo. Meus irmãos, essa é uma breve exposição que tivemos agora, oportunidade para despertar em nós essa vontade de termos meios de avaliar as informações que nós recebemos, para que nós não sejamos enganados, porque falsos cristos, falsos profetas não são só aqui entre os encarnados. Também existem lá no plano espiritual. Meus amigos, vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça, que possamos buscar o conhecimento, porque através do conhecimento nós conseguimos avaliar a respeito das informações, dos ensinamentos que nós recebemos, com bom critério, e assim tenhamos condições de compreender de onde vêm aquelas informações, se realmente são para o nosso bem. Abençoe a todos nós, Mestre amado. Assim seja. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro. Tchau!